Eu vou conversar agora com a advogada Daniela Borges, especialista em direito tributário, professora da Universidade Federal e da Faculdade Baiana de Direito, recém-eleita presidente da OAB. Parabéns, Daniela, fiquei muito feliz com sua eleição. Tenho certeza, desejo a você todo sucesso. Tudo bem com você, Daniela? Joia, Mário. Primeiro, muito obrigada. E é uma alegria imensa para mim estar aqui com você e com todos os ouvintes do programa. Aproveitar para mandar um bom dia. Tudo bem, né? Depois dessa vitória e por ter podido descansar, agora pensando aí nos próximos 3 anos, nos primeiros passos. Então, momento muito bom. Daniela, pela primeira vez a gente vê mulheres à frente da OAB e até uma das suas concorrentes também é uma mulher. O que é isso? Está havendo essa mudança assim, positiva mesmo? As mulheres estão chegando mais para valer? Mário, é interessante porque eu acho que isso é um resultado da realidade hoje da própria advocacia, porque as mulheres hoje já são mais da metade dos inscritos na OAB, tanto na Bahia como no Brasil. E as mulheres estão no dia a dia da advocacia, fazendo audiências, sustentações orais, enfim, trabalhando, vivendo o dia a dia da advocacia. Isso ainda não era visto na mesma proporção na OAB, na nossa instituição, mas a gente vem numa caminhada de construção desses espaços, luta, inclusive, protagonizada por mulheres, aqui na Bahia, inclusive, nós somos paridade de gênero antes que isso fosse paridade no Brasil. A gestão atual já tem metade de mulheres e metade de homens. E isso é fruto, então, de uma caminhada nossa aqui. Eu, nesse triênio, eu tenho a honra de presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada, né? Então, que tem uma atuação nacional, e presidindo a comissão, a gente trabalhou uma luta coletiva, que eu pude aí participar ativamente, pela aprovação da paridade de gênero no Brasil todo. Então, a partir do ano que vem, todas as seccionais terão metade de mulheres e metade de homens nos seus conselhos, nos seus órgãos diretivos. Então, eu vejo isso como, primeiro, um reflexo da realidade hoje da nossa profissão, e segundo, também dessa ocupação de espaços de forma justa, porque além de estarmos no dia a dia da advocacia, estamos muito preparadas para estar nesses espaços. Então, acho que é resultado de um conjunto de coisas e tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de uma instituição que está sendo vanguarda, né? Em relação a outras instituições nas quais a gente ainda vê uma participação das mulheres muito inferior à realidade, né, do ponto de vista do número, né, de mulheres que temos hoje na nossa sociedade. Pois é, Daniela, eu acho isso ótimo, sabe? Eu fiquei na maior alegria com a sua eleição, particularmente, e até com a disputa com outra advogada também. Acho que isso é extremamente positivo e necessário, ainda mais nesses tempos de obscuridade que a gente vive no Brasil, com retrocessos, com preconceito, com homofobia, com todo tipo de coisas que a gente está vendo. Você já fazia parte da administração de Fabrício e de Luiz Viana Queiroz? Eu comecei na primeira gestão de Luiz como conselheira seccional. E na segunda gestão de Luiz eu fui diretora tesoureira, e aí pude conhecer muito mais, né, da estrutura, porque a diretoria, enfim, ainda mais a tesouraria, né? Um cargo que a gente termina conhecendo muito da parte administrativa da instituição. Nesse triênio, eu sou conselheira federal pela OAB da Bahia, então eu tive uma atuação mais forte, né, no Conselho Federal, representando a OAB da Bahia e presidindo a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Isso foi muito bom, porque me deu a oportunidade de conhecer o sistema OAB, tanto aqui na Bahia, mas também esse trabalho importante que se dá na relação das seccionais dentro desse cenário nacional. Daniela, eu imagino que você vai ter um trabalho muito grande. A OAB nacional e local sempre foram instituições respeitadíssimas
tiveram um papel importante no processo de democratização e da manutenção da democracia brasileira, e também no sentido de ajudar a aprimorar a justiça, porque não adianta a gente pensar em democracia se a justiça não funciona ou se só funciona para quem tem recursos de ter bons advogados, etc. Do outro lado, nós assistimos no ano passado denúncias sérias, afastamento de desembargadoras, de juízes, e isso tudo fragilizou também um pouco o nosso judiciário. Quais são os seus planos, assim, sucintamente, é claro, porque senão não quero tomar muito seu tempo, que você tem em relação a esses assuntos, Daniela? Mário, essa questão que você traz é muito importante, porque a advocacia ela tem um papel essencial dentro desse marco civilizatório que foi o Estado Democrático de Direito. Isso foi uma conquista civilizatória da humanidade, né? Quando a gente pensa outros modelos de Estado que existiram antes. E dentro desse modelo no qual a gente vive, né, já e que a gente não consegue nem pensar de outra forma que não seja dentro desses pressupostos de democracia, de separação de poderes, a advocacia ela é muito importante, ela é estruturante, porque a gente traz o direito como marco de limitação daqueles que exercem o poder. E todas as vezes que quem exerce o poder abusa no exercício desse poder, e temos então a violação, e aí muitas vezes justamente do núcleo dos direitos fundamentais, é a advocacia a voz que se levanta na defesa dos direitos. Tanto nos casos concretos, advogadas e advogados ali no fronte nessa defesa, como a OAB também. E eu tenho assim a convicção de que a OAB sempre está entre as instituições da sociedade civil com maior credibilidade junto à sociedade brasileira, justamente por causa desses 91 anos, né, de luta pela Constituição, a defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais, e também a defesa da advocacia, porque a advocacia fortalecida, ela é essencial para a própria realização da justiça. Hoje, quando a gente fala sobre várias pautas que a OAB, né, traz como lutas junto ao judiciário, interessam a advocacia, mas interessam ao próprio judiciário e à sociedade baiana. Porque quando a justiça ela não é realizada, quando a gente tem processos que demoram 10 anos, 15 anos para terem uma solução final, isso não é ruim apenas para a advocacia. É ruim para o próprio judiciário e é ruim para a sociedade, que fica efetivamente sem justiça. Então, eu acredito que o trabalho que a gente faz e irá fortalecer nos próximos 3 anos traz todas essas perspectivas. Então, quando eu falo muito sobre melhorar as condições da advocacia junto ao judiciário, eu sei que isso interessa ao próprio judiciário, que o impacto disso também é para a sociedade baiana. E em relação à questão específica de corrupção, né, a gente precisa ter resposta, ter celeridade no andamento disso. Enquanto esses processos não têm um desfecho, né, fica pairando uma dúvida, uma sombra. Então, eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar, né, sobre todos os casos que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, é que, de fato, tenha um desfecho, que os inquéritos, né, tenham aí os encaminhamentos finais, as denúncias, os processos sendo tramitando e sendo julgados. E isso é bom para o judiciário, é bom para o sistema de justiça. Eu sempre digo, né, a importância da advocacia enquanto função essencial à realização da justiça. A gente está descrito como função essencial à administração da justiça. Eu digo não, a advocacia é essencial à realização da justiça. Não há justiça sem o advogado garantindo ampla defesa do contraditório. E uma advocacia forte, uma advocacia com condições de trabalho. Então, resumindo, porque, na verdade, eu tenho aqui todo o tempo do mundo para conversar com você, mas sei que tem o tempo do programa. Então, resumindo, acho que são esses os pontos que eu queria colocar assim como premissas, né, para as nossas ações, porque se eu fosse falar das ações, eu entrar em detalhes, mas esses são
as premissas a partir das quais nós iremos trabalhar muito durante os próximos 3 anos. Eu estou conversando com Daniela Borges, recém-eleita nova presidente da OAB pelos próximos 3 anos. Daniela, de vez em quando surgem movimentos para acabar com o exame da ordem dos advogados. Eu aqui não sou advogado, sou leigo. Eu defendo esse exame, acho que é fundamental. Eu acho que... Mas tem muita gente que faz pressão assim forte em épocas, é engraçado, deve ser na época do exame. O que você acha disso? Eu sempre digo que o maior interesse na realização do exame de ordem é da sociedade. A gente tem essa previsão legal e é uma garantia do cidadão e da cidadã que quando contrata um profissional, né, que tem a inscrição na OAB, tem alguém que efetivamente tem o mínimo ali de habilidades, de competências para exercer a profissão. Então, eu sou, desde sempre, uma defensora do exame de ordem e, nessa perspectiva, é um interesse, sobretudo, do cidadão e da cidadã, e dentro da perspectiva do que é a advocacia, da importância da advocacia. O profissional do direito, ele lida com bens muito, muito caros ao cidadão e à cidadã, e quando eu falo aqui, não falo apenas na perspectiva de bens econômicos, mas honra, imagem, a vida, as questões que são levadas a juízo, liberdade. Então, é muito importante que a gente tenha, que a sociedade tenha essa segurança. Então, eu sou professora também e acho que o exame de ordem, ele é algo que está a serviço desse interesse maior. Daniela, em relação ao trabalho presencial do judiciário, há definição sobre isso? Então, a OAB da Bahia trabalhou aí desde sempre por um retorno. Inclusive, houve no primeiro momento uma regulamentação no sentido de que o retorno deveria ser retomado, essa diretriz do tribunal, mas isso não aconteceu efetivamente. E nós tivemos aí, há poucos dias, a determinação dessa retomada presencial de todos os servidores e do acesso dos advogados e advogadas, independente de prévio agendamento. Então, a gente está nesse processo de retomada efetiva, e a gente espera que isso, de fato, se consume. Claro que a gente ainda precisa ter cuidados em razão da pandemia. E os protocolos de segurança, máscara, álcool gel, distanciamento, acho que tudo isso é muito importante. Mas a gente observa que todas as outras atividades já retomaram com esses protocolos e a gente entende que, de fato, não há motivos para os fóruns e tribunal continuarem, né? E aí, na verdade, eles estão abertos, né? A gente hoje já tem esse acesso e acha que isso tem que ser mantido. Eu acredito que quando o fórum ou o tribunal ele se fecha, ele está se fechando, na verdade, não só para a advocacia, mas para a sociedade. Num contexto que nós vivemos no primeiro momento da pandemia, isso era justificável, hoje não mais. Daniela Borges, uma alegria enorme te conhecer, entrevistar você. Fiquei muito alegre com sua eleição. Desejo todo sucesso. E, se você permitir, eu gostaria de conversar com você muitas vezes para poder ir acompanhando o seu trabalho, discutindo os pontos importantes da nossa justiça e você à frente da nossa OAB Bahia. Um grande abraço mesmo, todo sucesso para você, Daniela. Muito obrigada, Mário. Voltarei tantas vezes você me convidar. Eu sou muito fã do seu trabalho e da sua trajetória, da sua coerência, firmeza. Então, assim, aqui a conversa já foi muito agradável e espero que eu possa voltar outras vezes. Também mandar um abraço para todos que nos ouvem e um bom dia, uma boa semana para todo mundo. Isso, Daniela, maravilha, adorei conversar com ela.